Eu achei que estava pronto para ensinar. Eu já tinha dado oficinas antes, eu já tinha organizado conteúdo, eu já tinha explicado processos, mas organizar o meu primeiro workshop completo de pintura me obrigou a encarar coisas que eu mesmo não estava vendo. E no fim daquele final de semana eu percebi que eu aprendi mais do que qualquer outra pessoa ali. Então, se você trabalha com arte ou está tentando evoluir a sua, talvez isso faça sentido para você também. Bom, essa foi a primeira turma do meu workshop de pintura a óleo nesse formato de imersão, mas não foi a primeira vez que eu ensinei. Eu já tinha sido convidado para ministrar oficinas de desenho na Semana de Design da UF em 2 anos consecutivos. Só que essas foram oficinas curtas e ali eu precisava procurar algo muito pontual, um recorte do processo. E agora não, agora era diferente. Eu estava pronto para 2 dias inteiros mergulhado na criação de uma arte, desde o início da composição do desenho até o final, a tela pronta na pintura. E nesses 2 dias a gente foi das 10 da manhã até as 8 da noite, parando só para almoçar e fazer um lanchinho de tarde. Foi muita teoria, muita prática, e eu fiz um acompanhamento individual. No final, cada aluno, e eu incluso, produziu uma tela finalizada. E isso muda tudo. Porque agora não era mais só sobre explicar um conceito, era sobre guiar alguém do início até o final de um processo complexo. E é claro que eu fiquei ansioso, eu gastei muita energia planejando a ordem das etapas, distribuindo o tempo, pensando na progressão dos exercícios, porque a pintura é algo que normalmente amadurece com o tempo. E eu estava ali propondo uma forma de condensar essa experiência, esse amadurecimento em 2 dias de teoria e atividade. Será que ia caber? Será que ia dar certo? Será que todo mundo ia conseguir acompanhar esse ritmo? Será que a gente ia ter bons resultados e eu ia ser capaz de orientar as pessoas ao mesmo tempo que eu desenvolvo os meus exercícios como exemplo? Então agora eu vou contar para vocês exatamente como foi que aconteceram esses 2 dias de imersão. No primeiro dia eu foquei na base, desenho, mas não o desenho só como habilidade manual, desenho como análise, como leitura crítica da imagem. O que realmente compõe uma imagem? Quais são os elementos fundamentais? Como simplificar, como sintetizar? Eu queria colocar todo mundo na mesma página antes mesmo de falar de cor. Então eu propus exercícios rápidos, com tempo reduzido, porque quando o tempo é curto, você não tem espaço para travar, você precisa equilibrar a análise e o instinto. Uma coisa muito interessante que eu comecei a observar nessa etapa ainda inicial do primeiro dia, em que eu fiz uma série de exercícios ali com tempo limitado para a galera soltar a mão, se reacostumar com o lápis, com o processo de gestual, de esboço. Eu tive a oportunidade de ir acompanhando os resultados de cada um ali e fazendo pequenos ajustes no planejamento do tempo que eu dava para cada um dos exercícios de acordo com a minha percepção de quais estavam sendo as maiores dificuldades ou facilidades, onde eles estavam mais enferrujados e onde eles estavam acertando também. Então foi legal ter essa margem para poder ajustar de acordo com como eu senti que a turma estava reagindo aos exercícios propostos. E foi ali que algo muito interessante começou a acontecer. A turma era formada principalmente por designers, cada um com uma base diferente, moda, maquiagem, mas cada um tinha uma facilidade e bloqueios completamente diferentes. E quando você vê isso acontecendo lado a lado, algo muda. Você começa a perceber que aprender em grupo acelera o processo, porque você não está só lidando com a sua dificuldade, você está vendo como o outro resolve as dificuldades dele. E isso expande o repertório em tempo real.
acabei dando bastante atenção individual a cada um dos alunos nessa primeira etapa, que era muito importante definir as estruturas fundamentais ali do desenho, fazer a transposição do projeto e um estudo preliminar de luz e sombra no carvão. Eu acabei não focando tanto no meu projeto. Então, mesmo bastante cansado, eu acordei mais cedo no domingo para terminar o meu estudo de carvão e andar aí lado a lado acompanhando o desenvolvimento da turma e poder dar o exemplo também, né? E logo depois que eu terminei de fazer esse esboço, o pessoal começou a chegar, todo mundo renovado e ansioso para o segundo dia. Já no segundo dia, a gente mergulhou na cor. Teoria da cor de forma prática, círculo cromático aplicado e o comportamento real da tinta a óleo. Ou seja, falando de pigmentos, paletas de cores, porque tem uma diferença enorme entre construir uma imagem e dominar o material. A tinta a óleo, ela tem o tempo próprio. Ela tem espessura, ela tem transparência, mas ela é sim muito previsível. E quando a base em valores do desenho está bem resolvida, a cor vira construção consciente, não tem tentativa e erro. E aí foi nesse dia que começaram a acontecer aqueles momentos decisivos. Alguém olhava para o próprio trabalho e dizia: não sei, não está muito bom. E às vezes estava 95% resolvido, mas faltava um pequeno ajuste e aquilo mudava completamente a percepção da imagem. E foi ali que os meus aprendizados, as minhas reflexões começaram a se consolidar também. A maior parte das pessoas já tem a capacidade suficiente para fazer um trabalho muito bom. O que falta não é talento, é organização. Organização das etapas, organização da análise e organização da execução. Separar claramente a construção da imagem e o domínio do material. Porque quando essas duas coisas se misturam de forma confusa, surgem os acidentes. Agora, quando você organiza, o processo fica bem mais simples do que parece. Para ensinar, eu precisei explicar coisas que eu já fazia intuitivamente, que eu já tinha ali automatizadas. E quando você coloca em palavra aquilo que antes era automático, você cresce. Eu precisei justificar cada etapa. Por que a gente começa assim? Por que a gente não pula essa parte? Por que esse exercício vem antes daquele? E isso me fez perceber o quanto eu ainda posso refinar o meu próprio método. Eu percebi o valor da experiência, não como algo místico, mas como uma repetição acumulada. Saber onde tocar, saber quanto simplificar, saber quando parar e ver o impacto de um ajuste pequeno transformar o resultado. Isso foi algo muito forte para mim. Talvez o aprendizado mais profundo tenha sido esse, de que é muito fácil transformar o próprio método numa identidade fixa, numa fórmula, mas fórmula traz conforto, e o conforto traz estagnação. Já a arte não, a arte ela acontece na tensão. A tensão entre o controle e o risco, entre o planejamento e o improviso, entre a harmonia e o contraste. Então a gente estuda a harmonia para saber como provocar tensão. Afinal, o movimento é interessante. Já o equilíbrio absoluto, ele é estático, ele é engessado. E eu percebi que eu só vou continuar crescendo enquanto eu continuar me colocando nesse lugar de tensão criativa, que foi exatamente o que eu procurei provocar nos meus alunos durante esses 2 dias de imersão, equilibrando a parte engessada, estática do processo tradicional, com uma série de provocações que inclusive se beneficiaram do tempo curto para gerar
essa necessidade de colapso. Esse workshop deixou algo muito claro para mim. Nos últimos anos, eu mergulhei profundamente na técnica, construção projetual, planejamento digital e as referências definidas antes de ir para a tela, de forma que a pintura ela se tornou uma transposição do meu projeto digital para a tinta a óleo. E isso foi, claro, essencial para mim. Eu encontrei uma linguagem, assuntos que são importantes, que eu tenho vontade de colocar para fora, mas já vinha surgindo ali nos últimos meses uma certa inquietação, uma vontade de abrir uma segunda linha de trabalho, mais instintiva, mais gestual, com espaço para acidente, para tinta escorrer, para a imagem nascer da tela, não apenas ser reproduzida. Não é nem abandonar o que eu já faço, é expandir. E na verdade, pessoalmente, para mim é um resgate. Antes de dominar a técnica, eu sempre tive essa maneira mais instintiva de trabalhar com o acidental, de colocar o meu emocional e criar no momento ali que eu estou fazendo, deixar essa margem para algo nascer sem planejamento e colocar para fora uma sensação, um sentimento ali no gestual, no escorrer da tinta. Então agora eu tenho sentido essa necessidade de revisitar essa maneira de abordar. Não é abandonar o que eu já faço, até porque eu tenho muitos planos para telas assim, com um conceito mais estruturado, alegorias simbólicas que eu quero muito representar, mas ao mesmo tempo eu sinto que esse novo movimento também vai acontecer em paralelo e vai acontecer muito em breve, que é justamente ele que vai permitir que eu continue em movimento, que eu continue colocando em xeque o meu processo mais técnico e sempre introduzindo, experimentando algo novo. E é claro que quando isso acontecer, eu vou trazer aqui e vou mostrar para vocês. Talvez demore um pouquinho, porque eu ainda tenho muitos vídeos para fazer sobre as telas que eu venho desenvolvendo no último ano, mas definitivamente vai rolar. Fica ligado. Eu comecei esse workshop achando que eu estava pronto para ensinar. E eu terminei entendendo que ensinar é uma das formas mais poderosas de continuar aprendendo. E se você sente que está travado, talvez o que falte não seja técnica. Talvez falte organização, troca ou tensão. Talvez falte você se permitir entrar numa nova fase para gerar essas novas colisões. Então, para continuar sendo confrontado com essas reflexões, não deixa de clicar no botão se inscrever, ativar o sininho. Se você gostou do que você viu aqui, é fundamental que você curta o vídeo, comenta aqui embaixo para o YouTube dar aquela moral no vídeo e eu poder continuar trazendo as minhas piras, as minhas experiências. E por fim, antes de ir embora, dá uma conferida nesses dois vídeos aqui, pode ser que você curta. Aqui eu falo sobre como começou esse novo movimento na minha arte, como foi meu despertar mágico e artístico, que aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás. E aqui eu conto sobre a criação do primeiro quadro gigante que eu fiz. Foi um projetão muito interessante. A gente se vê na próxima. Valeu!